Bom dia, pessoal. Vamos então aí dar sequência ao estudo da Física 3, da frente C. A gente vai continuar hoje os processos de eletrização. Na última aula, nós vimos, o último processo foi eletrização por contato. Quando nós temos aqui um corpo neutro e um corpo carregado positivamente, eu encosto esse corpo carregado positivamente a um corpo neutro, essas cargas irão se distribuir, essa divisão não acontece por igual, né? Nós vimos que essa divisão só vai ser igual se os dois corpos tiverem o mesmo formato. Aqui embaixo eu defini essa relação. E aí, após o contato, nós temos aqui na terceira imagem, esses corpos vão estar carregados com cargas de mesmo sinal. Se o corpo maior tem carga positiva e o corpo menorzinho está neutro, no final do contato, o corpo maior continua com carga positiva, um Q maior que zero, e o corpo menorzinho com carga, ele finaliza esse processo com carga também maior que zero. Até aqui tudo bem? Sim. Beleza. Bom, aí nós finalizamos aqui. Eu tinha essa situação, quando eu tenho um objeto oco, e nesse objeto eu encosto uma esfera metálica num bastão isolante, eu posso encostar essa esfera na parte externa ou na parte interna, já que essa esfera é uma esfera oca, essa esfera é uma esfera neutra. A pergunta foi o seguinte: tem diferença se eu encosto essa esfera metálica na parte de fora ou na parte de dentro dessa esfera oca? O que vocês acham? Acho que vocês já tinham comentado isso comigo, né? Eu tô contigo na aula passada. Você tinha falado, Ramon? E a gente chegou a comentar já com uma final lá passada. E aí? O que vocês acham que vão acontecer aqui? Que faz diferença. Faz diferença? Por quê? Todo mundo concorda? Alguém discorda? Ela disse o quê? Faz diferença. Tipo, eles adquirem os mesmos sinais. Eu confundi, Rodrigo, desculpa. Eles adquirem os mesmos sinais. Aí, tipo assim, se um corpo tiver um maior raio, ele vai ter a maior capacidade de armazenar, tipo, a quantidade de carga ou energia, não sei como é que fala. Sim, sim, ele vai armazenar mais cargas. Tá certíssimo. Nesse caso aqui, então, posso fazer o contato da seguinte forma. Eu posso fazer aqui o contato externo, né, que é fazendo contato na parte de fora, ou fazer o contato interno, que é aqui na parte de dentro. Quando, pessoal, eu faço o contato externo, como a gente tem nessa primeira imagem aqui, o contato externo, vai acontecer a mesma distribuição de cargas que a gente viu no quadro anterior. As cargas em excesso dessa esfera metálica carregada vão passar para a esfera neutra e essas cargas irão se dividir. Essa divisão acontece por igual? Não. O corpo de maior raio vai conter a maior quantidade de cargas. Mas aí a gente tem uma distribuição aqui. Já quando eu faço o contato interno, eu pego essa esferinha aqui em cima e coloco lá dentro da esfera oca, toda a carga da esfera pequena vai ser transferida para a esfera maior. Ou seja, se a esferinha tem uma carga de menos 50 coulombs, todos 50 coulombs vai passar para a esfera oca. Ou seja, quando eu faço o contato interno, essa esfera oca, ela vai funcionar como se fosse um corpo só, como se eu estivesse analisando só a esfera oca.
toda a esfera, toda a carga da esfera menorzinha vai ser transferida para a esfera oca. Então, aqui ocorre a transferência total. E aqui vai ocorrer o processo que a gente viu antes. Vai ocorrer a divisão, não é uma divisão por igual, mas ocorre a divisão de cargas. Então, faz diferença sim, se eu fizer o contato externo ou o contato interno. Beleza? Difícil? Beleza. Não. Rodrigo, uma dúvida. Como que eu vou saber, por exemplo, igual nesse, quando o raio interno é maior do que o externo? Não, isso ele vai te falar. Isso ele vai te falar no enunciado. Um corpo de raio R e o outro de raio Rzinho, RA e RB. Isso ele vai te falar. E se os raios forem iguais, essa informação ele vai te dar também. Entendi. Beleza? Bom, seguindo então, nós vamos ver o conceito de aterramento. O que é aterramento? Eu vou considerar aqui um corpo menorzinho e ele conectado à Terra. Eu posso fazer essa conexão aqui fazendo contato, ou eu posso pegar um fio aqui condutor e conectar aqui. Para a gente considerar a ideia de aterramento, eu vou fazer aqui as seguintes considerações. Primeira consideração, vou considerar a Terra como sendo uma esfera condutora, ela vai conduzir eletricidade, ela tem cargas presentes nela. Vou considerar a Terra como tendo um raio infinito. Por que eu estou considerando a Terra tendo um raio infinito? Alguém saberia me falar por que eu estou fazendo essa consideração aqui? Pela distribuição dos elétrons? Não. Você pensou correto. Você pensou que o corpo maior, os elétrons vão estar mais distribuídos, né? Foi isso que eu pensei mesmo. Sim. Olha só, pessoal, Porque a o Terra... raio, Pode falar. Pode falar, Bia. porque, tipo assim, o ângulo da Terra, eu vi alguma coisa disso ano passado. Não sei se o ângulo da Terra tende a ser zero. Alguma coisa. Ah, não sei, Rodrigo. Ó, a Terra, pessoal, ela tem, em média, 700 mil coulombs. Então, ela tem uma carga total de 700 mil coulombs, a Terra. Então, o que seria considerar a Terra como tendo um raio infinito? Essa consideração aqui é o seguinte: a Terra, ela vai me fornecer, ou ela vai receber, a quantidade de cargas que eu preciso. Por exemplo, se eu tenho um corpo aqui, que ele tem 50 coulombs, a carga dele é 50 coulombs, positivo. Se eu quero neutralizar esse corpo tem que receber 50 elétrons. O que eu faço? Eu pego um fio condutor, conecto ele à Terra. Como esse corpo está precisando de 50 elétrons, vão subir por esse fio condutor 50 elétrons, de forma a neutralizar esse corpo. Ah, mas e se for 50, menos 50 coulombs? Aí, a Terra teria que receber esses elétrons. Então, iriam descer por esse fio 50 elétrons. Ou seja, considerando a Terra de raio infinito, isso quer dizer que ela consegue me fornecer a quantidade de elétrons que eu preciso ou receber a quantidade de elétrons que eu preciso descarregar nela. Essa é a ideia de considerar a Terra como tendo um raio infinito. Entenderam? Sim. E uma outra consideração que a gente pode fazer aqui, a Terra tem um potencial zero. Como eu disse aqui em cima, a Terra tem aproximadamente 700 mil coulombs. O que seria esse potencial zero? Isso aqui seria uma referência para mim. Seria como se eu estivesse fazendo naqueles problemas de energia potencial gravitacional,
a energia potencial ela depende da altura, e eu posso adotar aqui, por exemplo, a uma certa altura do solo, eu posso adotar essa altura aqui como sendo zero, e não solo. Então, esse potencial zero aqui é só questão de referência. Tranquilos? Tranquilo. Então, aí a gente faz a Terra sendo uma esfera condutora, raio infinito, já vou ler o chat, raio infinito e potencial zero. Deixa eu ver aqui. Beleza. Esfera condutora, raio infinito, potencial zero. Beleza. Como que a gente pode fazer, como que funciona o aterramento? Olha só, se eu tenho um corpo carregado positivamente e eu quero neutralizar esse corpo, eu vou conectar esse corpo à Terra. Esse símbolo aqui, ó, representa aterramento. Tá? Vocês verem isso aqui em circuitos? Esse aqui é o símbolo de aterramento. Quando nós conectamos esse corpo à Terra por um fio condutor, se esse cara está carregado positivamente, elétrons vão subir por esse fio de forma a neutralizar esse corpo. Ah, mas se esse corpo estivesse carregado negativamente, seria o inverso. Se esse corpo está carregado com carga negativa, eu vou conectar um fio nesse corpo, fazer o fio terra aqui, o aterramento, faço aqui o aterramento, mas como ele tem excesso de elétrons, esse elétron em excesso, eles vão descer por esse fio, de forma a neutralizar esse corpo. Então, essa aí é a ideia do aterramento. Lembrando que os prótons eles estão presos aos núcleos, então quem está se movendo são as cargas negativas, são os elétrons. Quando o corpo está carregado positivamente, elétrons vão subir pelo fio. Quando o corpo está carregado negativamente, elétrons vão descer pelo fio. Tranquilo? Tranquilo. Dúvidas? Beleza. Seguindo, então vamos ver o conceito de eletrização por indução. Nós temos aqui eletrização por indução parcial. Esse cara aqui é o que mais cai para vocês, eletrização parcial. O que seria eletrização parcial? Eu tenho um corpo B, suspenso aqui, preso a uma haste isolante. Esse cara aqui é uma haste isolante. E aqui um corpo A carregado negativamente. Essa carga aqui, vocês não precisam preocupar quanto a ela, não. Esse corpo A aqui, eu vou chamar de corpo indutor. Por que eu vou chamar ele de corpo indutor? Quando eu aproximar a esfera A da esfera B, lembrando que quando a gente considera um corpo como sendo um corpo neutro, isso não quer dizer que nesse corpo tem ausência de prótons e de elétrons. Isso quer dizer que a mesma quantidade de prótons, esse corpo tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Que para cada um próton, eu vou ter um elétron nesse corpo. Daí, quando eu faço a soma desses caras, a carga total é zero. Quando eu aproximo o indutor do corpo B, esse indutor ele vai induzir uma separação de cargas no meu corpo B. Daí, esse corpo B, eu vou chamar de induzido. Por quê? Nesse corpo, houve a separação de cargas. Como o meu indutor está carregado com carga negativa, quando eu aproximo do induzido, vai ocorrer uma separação de cargas. Por que eu estou chamando aqui de separação parcial, indução parcial? Porque, por exemplo, se esse meu indutor ele tiver carga de menos 7 microcoulombs, quando eu aproximar do corpo C, isso não quer dizer que nessa parte aqui vai aparecer 7 microcoulombs, não. Nessa parte aqui, vai aparecer uma quantidade de cargas inferior a 7 microcoulombs. Então, aqui, eu posso ter, por exemplo, uma quantidade de carga de 3 microcoulombs,
4 microcoulomb. Vai ser menor que a quantidade de carga do indutor. Beleza? Beleza. Aí vocês devem estar pensando, né? Ah, Rodrigo, mas você falou nas últimas aulas que quando eu tenho duas cargas de mesmo sinal, cargas iguais, elas se repelem. Olha só, esse cara aqui não vai repelir esse. E você disse também que cargas de sinais opostos se atraem. Então, se esse cara aqui é positivo e esse aqui é negativo, por que que esse cara aqui não atrai esse? Porque, pessoal, essa região aqui, ó, do indutor, é bem mais interessante para essas cargas aqui, ó, para esses caras aqui. Então, o que que vai acontecer? Esses caras aqui vão ser atraídos pelo indutor. O que que acontece aqui se eu afasto o indutor do corpo induzido? Se eu levo ele embora, o que que vai acontecer? As cargas vão permanecer? Não entendi. As cargas Vão permanecer? nessa configuração aqui? Sim. Não. Por que que elas não vão permanecer nessa configuração aqui? Justamente pelo princípio da atração e repulsão. Esse elétron aqui vai ser atraído por esse próton, esse elétron por esse próton, esse elétron por esse próton, e assim sucessivamente, até que todos os prótons recebam um elétron. E aí esse corpo irá se neutralizar novamente. Então, se eu tenho aqui um corpo neutro, eu aproximo o indutor, vai ocorrer a separação de cargas, essa separação é uma separação parcial. Quando eu afasto o indutor, essas cargas vão se reorganizar novamente, né? De forma a eu obter um corpo neutro novamente. Então, aqui, esse corpo não está carregado e eu não consegui eletrizar ele. Então, aqui a gente tem um problema. A questão é, como nós podemos eletrizar esse corpo pelo processo de indução? Que induzir é isso. Eu não posso chegar aqui e encostar o corpo A no corpo B. Porque se eu encosto o corpo A no corpo B, aí já é por contato. Eu não posso chegar aqui e esfregar a esfera A na esfera B, porque aí já não vai ser contato, vai ser o atrito, não vai ser indução, vai ser eletrização por atrito. Então, indução, que é o que mais cai para vocês, é quando eu aproximo um corpo do outro e aí vai surgir uma carga no corpo induzido. Nesse caso aqui, eu não eletrizei o corpo induzido. Eu só estou mostrando como que é feito o processo de eletrização. Esse processo é o processo parcial, nós temos também o processo de indução total. O processo de indução total acontece da seguinte forma, para quem for seguir a área das exatas, vocês vão ver isso aqui lá em Física 3. Eu tenho um corpo aqui, uma esfera oca. Nessa esfera oca, eu coloco lá no centro dela uma carga, um corpo carregado. Um corpo com carga positiva, beleza. Se esse corpo aqui, com carga positiva, ele tiver carga de 7 microcoulombs, ele vai induzir essa esfera aqui de fora, essa casca esférica. É uma casca muito fina, mas como a gente está falando de cargas, coisa de milímetros é muita coisa, porque aqui a gente está trabalhando com coisa a nível atômico. Essa casca aqui, sendo muito fininha, o que que vai acontecer? Essa carga positiva vai induzir a separação de cargas dessa casca esférica, onde na parte interna, aqui na casca interna, vão aparecer cargas negativas e as cargas positivas elas vão ficar na parte externa. E qual é o valor dessa carga aqui? Essa carga é o valor da carga do corpo, que está lá no centro, 7 microcoulombs. Então, aqui, nesse processo, ocorre a indução total. A indução total
é quando o corpo induzido tem a quantidade de carga igual ao corpo indutor. Então, isso aqui é uma maneira da gente fazer eletrização total. Difícil? Não. Dúvidas? Só se eu estiver indo rápido demais, vocês me falam, tá? Estou aqui com o chat aberto. Quem não conseguir habilitar aí o microfone, pode mandar dúvidas aqui no chat também. Não deixa passar, não. Beleza? Estou aqui, eu estou conseguindo ver todos aqui. Ó. Beleza. Bom, seguindo então, a gente vai agora eletrizar esse cara. Como que a gente vai eletrizar esse cara? Eu posso eletrizar ele da seguinte forma. Eu só... Pronto. Normalizou aqui. Eu posso eletrizar ele da seguinte forma. Eu vou pegar um corpo neutro e desse corpo neutro eu vou aproximar um bastão carregado. Aqui nós estamos vendo o processo de eletrização. Vou pegar aqui um corpo neutro, que é essa esfera. Vou pegar um bastão carregado. A carga dele não importa. E aí eu vou aproximar dessa esfera. Quando eu aproximo o bastão da esfera, o que vai acontecer? Como essa esfera é um corpo neutro, vai induzir a separação de cargas. Se eu tenho uma esfera carregada negativamente, os elétrons que estavam nessa superfície aqui, nessa região aqui, eles vão tender a ir o mais longe possível. O mais longe que eles conseguem ir é essa parte de cá. Ó. Então, aí, esse corpo que antes, esse corpo aqui, que é um corpo neutro, ele vai ter uma parte com carga positiva e uma parte com carga negativa. Ah, mas você eletrizou esse corpo? Não. Por que eu não eletrizei esse corpo aqui ainda? Porque se eu afastar esse bastão, o que vai acontecer quando eu afasto o bastão? Quando eu afastar o bastão, essas cargas irão se reagrupar aqui, se rearranjar novamente nessa esfera, de forma a neutralizar ela. Olha só, eu não tenho um corpo eletrizado. Ter um corpo eletrizado é ter o corpo com uma carga específica, seja ela maior que zero ou menor que zero. Nesse caso aqui, eu não eletrizei a esfera. Como que eu consigo eletrizar ela? O que vocês acham que a gente deve fazer aqui? Repete o que você falou, Rodrigo. Sim? Sim, como que eu posso eletrizar essa esfera? Será que tem alguma forma? Ou não tem como? Ah, esquece, eletrização por indução não acontece, desiste. Vamos Acho seguir. que vai conectar na Terra com o Ah, fio. muito bem, Maria. Eu posso, uma solução aqui é conectar um fio condutor à Terra no meu corpo neutro. Posso chegar aqui, ó, nesse corpo aqui, e conectar um fio condutor aqui, de forma a fazer um aterramento. Então, posso fazer isso aqui, ó. Por quê? Quando eu faço o aterramento, os elétrons que estão tendendo a ficar o mais longe possível desse bastão aqui, eles vão ver, opa, tem um caminho aqui que a gente consegue ficar mais longe ainda. Então, vamos descer por ele? Vamos embora. Aí, o que vai acontecer? Esses elétrons aqui vão descer por esse fio. Pronto. Agora, esse cara aqui, que é a nossa esfera, está carregada com carga positiva. Pergunta. Essa esfera está eletrizada? Sim? Sim. Então, dizer que ela está eletrizada, então eu posso pegar esse bastão aqui e levar ele embora. Ah, já consegui aqui tirar as cargas negativas, então eu pego o bastão e levo embora. Posso fazer isso, né? Eu Não. acho que não. Não? Por quê?
Não, Eu mas acho que você tem que esperar os elétrons descerem totalmente até eles não poderem mais voltar. Porque, para mim, eu acho que aquele fio ainda está conectado ali. Sim, Entendeu? então, mas qual é o limite? Isso acontece de forma muito rápida. Qual é o limite que eu tenho que esperar? Será que eu tenho que ficar aqui uns 10 minutos com esse bastão aqui? Tem que tirar o fio primeiro, para depois tirar o condutor lá, o bastão. Isso aí, pessoal, é questãozinha de prova. Esse processo é o processo que mais cai por conta desse detalhe. Quando você for colocar um fio terra, você for aterrar o corpo, antes de tirar o corpo indutor do induzido, de afastar, você tem que vir aqui e cortar o fio terra. Você tem que tirar o aterramento dele, sem afastar o corpo indutor. Por quê? Porque, olha só, se você afasta o corpo indutor, esse cara aqui vai ficar carregado, ele está com carga positiva. O que esses elétrons vão fazer? Opa, a gente tem que cancelar cada carga positiva lá em cima. Então, vamos subir de novo. Vai começar a subir elétrons por esse fio, que para cada carga positiva eu vou ter uma negativa. Daí vai neutralizar esse corpo novamente. Então, desse segundo passo aqui, para o terceiro, o que a gente deve fazer primeiro é cortar o fio terra. A gente vai tirar esse fio aqui, a gente vai tirar esse fio na presença do corpo indutor. Então, esse aí vai ser o nosso terceiro passo. O terceiro passo é tirar o fio na presença do indutor. E aqui, voltando no segundo passo rapidinho, um detalhe aqui que muita gente não sabe e que acha que faz diferença, que não faz diferença nenhuma, é onde eu vou colocar esse fio aqui. Eu posso colocar esse fio aqui, eu posso colocar esse fio nessa região aqui, eu posso pegar esse fio e colocar ele aqui, ó. Isso não importa. Por quê? Quem vai fazer subir ou descer elétrons aqui não é a esfera, é o indutor. É esse cara aqui. Então, aonde eu coloco o fio na esfera, tanto faz. Para mim não faz diferença. Beleza? Daí, a gente tira primeiro o aterramento. Agora eu percebo que eu tenho aqui, nesse cara, que antes era neutro, só as cargas positivas aqui, nessa região, e elas estão acumuladas nessa região devido à presença desse indutor aqui, ó. Ah, Rodrigo, o que acontece agora se você tira o indutor? Se eu tiro o indutor, pelo princípio da atração e repulsão, esses caras aqui, eles vão se repelir, são iguais, têm o mesmo sinal. Daí, afastando o indutor, essas cargas vão se rearranjar nesse corpo de forma de se distribuírem. Então, eu tenho uma configuração desse tipo. Ou seja, primeira coisa que eu faço, quando eu quero eletrizar, se eu quiser eletrizar um corpo, eu vou aproximar o indutor, primeiro passo. Segundo passo, eu vou conectar um fio condutor à terra, no corpo induzido, vou fazer o aterramento. Terceiro passo, vou cortar esse fio condutor. Eu tiro aqui o aterramento na presença do indutor. E aí sim, tendo tirado o fio terra, a gente pode pode tirar o indutor. E a gente vai ter o induzido eletrizado. A gente pode fazer isso com carga positiva, se eu quero carregar ele positivamente, eu aproximo o indutor de carga negativa. Ou se eu quiser eletrizar ele com carga negativa, eu posso aproximar o indutor de carga positiva. O inverso também acontece. Daí, pessoal, o que vocês têm que anotar daqui? Além desses 4 passos aqui. Vocês devem perceber que, quando nós temos o processo de eletrização por indução, o corpo induzido se eletrizará sempre com cargas de sinal contrário ao do indutor. O que seria esse sempre? Carga contrária. Se o meu indutor, que é o bastão, tem uma carga Q, que é maior que zero,
O corpo induzido, no caso a esfera, vai ter uma carga Q, elas são iguais em módulo, porém menor que zero. Então, se o indutor for maior que zero, o induzido vai ser menor que zero. Ah, mas se o indutor for menor que zero, o induzido vai ser maior que zero. Sempre assim. Se um for positivo, o outro cara vai ser negativo. Ah, e se o indutor for negativo, o induzido vai ser positivo. Isso aqui com base no princípio da atração e repulsão. Tranquilo? Difícil, pessoal? Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Beleza. Show. Dúvidas? Não. Não? Tranquilo. Beleza. Seguindo, então, a gente pode aplicar esse conceito aqui a várias situações, né? Uma delas é o eletroscópio. Nós temos aí na física do eletroscópio o pêndulo eletrostático. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no chat que está piscando. Ah, beleza. A gente tem aí o pêndulo eletrostático. O que é o pêndulo eletrostático? O pêndulo eletrostático é um sistema onde eu coloco em uma haste isolante, que é esse cara aqui, vou pendurar nessa haste um corpo. Esse corpo pode ser um corpo neutro, um corpo carregado positivamente ou negativamente. Tanto faz. Qual que é o objetivo do pêndulo eletrostático? O pêndulo eletrostático, ele tem como objetivo determinar o sinal da carga elétrica de um corpo desconhecido. Como assim determinar a carga elétrica de um corpo desconhecido? Vamos supor que eu tenho um bastão, ó. Esse bastão aqui, eu quero saber se ele está eletrizado, se ele tem carga, e eu quero ainda saber se essa carga é maior que zero ou menor que zero. O que eu faço? Olha só, eu posso vir aqui nessa esfera metálica, como a gente viu lá o processo de eletrização por atrito, a gente tem a tabela dos materiais, eu posso atritar um material de forma a conhecer o sinal da carga dessa esfera. Por que eu posso fazer isso? Ah, porque eu sei do princípio da atração e repulsão que corpos que têm cargas iguais, eles vão se repelir. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, essa esfera com carga positiva, e eu aproximo esse bastão, essa esfera, por estar suspensa a um fio, ela se afastar, eu sei que esse bastão tem a mesma carga, tem o mesmo sinal. Então, eu sei que esse bastão está carregado com carga positiva. Então, esse é o objetivo do pêndulo eletrostático. Nessa primeira situação aqui que vocês estão vendo, essa esfera aqui eu vou considerar uma esfera neutra. Muita gente acha que, quando eu tenho um corpo neutro, não vai sofrer a ação da atração e repulsão. Isso não é verdade. Um corpo neutro, ele vai sofrer também atração ou repulsão. Nesse caso aqui, a minha esfera está neutra. Eu aproximei um bastão de forma a querer saber o sinal, se ele está eletrizado e o sinal da carga. A esfera não sofreu deslocamento nenhum. Ela ficou paradinha ali, ó. O que a gente pode concluir? A gente pode concluir que esse bastão é um bastão neutro. Tranquilo? Tranquilo. Vou considerar que a mesma esfera neutra e vou aproximar agora um bastão com carga positiva. O que vai acontecer agora, quando eu aproximo o bastão com carga positiva? Lembrando que essa esfera aqui está neutra e corpos neutros também podem ser atraídos. Quando eu aproximar esse bastão aqui dessa esfera,
esse bastão vai induzir a esfera a ter uma separação de cargas de forma a atrair essa esfera. Então, se eu tenho um bastão carregado positivamente uma esfera neutra, essa esfera vai sofrer a atração. Porque, olha só, os elétrons que estavam nessa região aqui, eles vão ser atraídos para essa extremidade aqui, porque o bastão tem carga positiva, e nessa região aqui vão ficar as cargas positivas. Daí, esse bastão atrai essa esfera. Beleza? Beleza. Ah, como a esfera é neutra, o inverso também acontece. Ó. Se eu tenho um bastão carregado negativamente, e ele vai fazer a separação de cargas da esfera neutra, vai atrair também. Ó. Os elétrons que estavam nessa região aqui, eles vão se deslocar para a parte de trás. Pessoal, eu vou dar um tempinho para vocês tomarem uma água, vou gerar aqui um outro link e mando para vocês no Meet. Beleza? Beleza. Show.